Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí, né, à nossa casa espírita, Centro Espírita Vida do Senhor, na noite de 16/10. E é com muita alegria hoje que eu venho a esta casa explanar e também aprender um pouco mais, porque não, a gente aprende todas as vezes que a gente fala, que a gente ensina, porque enquanto professores nós ensinamos e também aprendemos muito. Aprender um pouco mais sobre um tema muito importante, um tema que se trata da transitoriedade dos acontecimentos da nossa vida. Ou seja, o que está em deixança? Na nossa vida tudo passa. Por isso eu decidi esse tema de hoje. Tudo passa. E é isso que a gente vai falar no tema de hoje. Antes de iniciar a nossa palestra, eu gostaria de enfatizar algumas ações, né, que nós temos aqui na nossa casa. Todas as segundas-feiras nós temos atendimento fraterno às 14 horas. Então você que está aflito, conhece alguém que está aflito, necessitando de ajuda, de consolo, convide a vir à nossa casa. Então segunda-feira às 14 horas nós temos um grupo ali especializado para atender essas pessoas e realizar esse atendimento fraterno. Às 20 horas, nesse horário, nós temos aqui a nossa palestra pública, igual a que está acontecendo agora. E no mesmo horário nós temos ali a mocidade infantil e a evangelização infantil às 20 horas no nosso segundo andar. Às terças-feiras nós temos estudo também às 20 horas. À quarta-feira nós temos atendimento fraterno às 14 horas e o artesanato também às 14 horas. Então se você também está na sua casa e sabe fazer alguma coisa, fica aí sozinho, não. Venha para cá, ajude a fazer o artesanato e arrecadar algo na nossa casa também. À quinta-feira nós temos estudo doutrinário em dois horários. Primeiro às 14 horas e logo após às 19h30. E sexta-feira nós temos o atendimento fraterno às 14 e o estudo doutrinário às 20 horas. E no sábado, o digníssimo Donizete está ministrando aí o nosso Espiritismo na sua mais simples expressão, também às 14 horas. E no domingo nós temos aí a palestra pública às 20 horas. Todas elas seguidas aí de passe a nossa plana casa do desejo. Pois bem, gente, hoje nós vamos falar que tudo passa. E é verdade, tudo na nossa vida passa. As tristezas passam, as dores passam, as alegrias também passam, a beleza passa, a agilidade passa, nossa força passa. Todos os acontecimentos que a gente possa imaginar são transitórios, vêm e vão, eles passam. A única coisa que não nos pode passar jamais é a nossa fé. E é por esse motivo que eu decidi hoje, então, demonstrar que por mais difícil que a nossa vida possa parecer, por mais penosa que ela seja, o momento que nós estamos vivendo agora pode ser difícil, mas ele vai passar. Chico Xavier, por exemplo, ele detinha na sua mesa lá na cidade de Uberaba um texto. Ele tinha um papel, ele escrevia na mesa onde ele fazia psicografia e dizia dentro do texto: isso também passa. Para quê? Ele dizia que aquilo trazia moral, ele colocava de novo no chão, porque toda vez que ele estava triste, ou seja, quando estamos tristes, muitas vezes olhamos para baixo. Então, se ele estava triste, ele olhava para baixo, respirava e ele acabava lendo. Isso também passa, mas não pelo só na sua tristeza. Quando ele estava alegre, ele procurava também lembrar que aquela alegria também é transitória, aquela alegria também passa. E isso ajudava a lembrar que todos os acontecimentos, por mais penosos ou mais alegres que possam parecer, são transitórios. Tudo no universo está inserido, né, nessa mudança contínua. É um fluxo, é uma roda gigante. Hoje nós estamos lá em cima, amanhã nós estamos no meio, depois nós estamos lá embaixo, depois voltamos para cima de novo. Isso a gente pode ver em inúmeras situações da nossa vida. Por exemplo, a natureza nos mostra
estações do ano, né? O florescimento das flores na primavera, as quedas das folhas no outono, que já é uma preparação para o inverno. O inverno frio e de folhagens secas. E logo depois, o renascimento dessas flores. O verão, nova vida chegando. Todo o ciclo da vida de uma planta nos demonstra essa modificação. E de mesma forma somos nós. Do nosso nascimento até a nossa morte, até o nosso desencarne. Importante que nós temos fases, nós temos caráteres que também mudam. Quando crianças, arteiros, adolescentes, rebeldes, jovens, adultos, né, mais maduros, e idosos, muitas vezes sábios. E por fim, a vida passa, e quando vê, já estamos numa vida espiritual. Quando vê, aquelas pessoas que estavam do nosso lado já não estão mais conosco, porque o tempo passou, a roda girou. É importante ressaltar que os nossos sentimentos e emoções, da mesma forma, vêm e vão. Hoje estou feliz, amanhã estou triste. Hoje eu perdoo, amanhã eu odeio. Tudo na vida é da mesma forma. O nosso relacionamento, o nosso casamento começa com um amor, depois vem uma briga, depois se ama de novo, que assim seja. O ciclo da vida não para. A alegria, a tristeza, o sucesso, o fracasso, tudo que a gente pode pensar passa. E compreender essa impermanência das coisas é o que torna tão importante o nosso entendimento. Sobre esse prisma, né, de uma lei também de causa e efeito, onde nossas ações, obviamente, trarão alguma reação. Então nós devemos encarar os nossos obstáculos e também as nossas vitórias pautadas no ensinamento de Cristo. Se eu estou aflito, devo remeter ao auxílio de Deus, esperando ainda com paciência e fé, pois já sabemos, tudo passa. Então vamos esperar, vamos aguardar a providência de Deus, porque Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo do que nós viemos a pedir. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que eu fiz na vida passada, eu não lembro, mas Ele sabe. Ele sabe o que eu tenho que passar durante a minha vida. Ele sabe as minhas provas, as minhas expiações. Ele sabe o que vai me fazer evoluir nessa caminhada da minha vida. Se eu estou feliz, obviamente eu devo ser benevolente e caridoso. Mas caridade não é só dinheiro. Caridade não é eu olhar para o meu irmão e simplesmente ajudá-lo. Existem classes de caridades. Só que todas as caridades são bem-vindas. Como eu já disse em outras palestras, a caridade ela deve começar dentro de casa. Porque aturar aquele que está na rua, que você vê um pouquinho e vai embora, é fácil. Você conviver com aquela pessoa a todo momento, aí se torna difícil. Você saber das imperfeições daquela pessoa torna mais penoso. Mas isso é o mais importante. É eu conhecer. E conhecer a mim mesmo. Saber até onde vai a minha paciência. Para que eu não faça nada de errado. Dentro da religião hindu, nós temos o mesmo significado que a gente tem aqui da lei de causa e efeito. Só que lá tem um significado um pouco diferente. Lá a gente se chama de Dharma e Karma. O que é o Dharma? O Dharma é uma linha reta. É uma ligação minha com o poder superior. É os ensinamentos, é a lei de Deus
E o karma, obviamente, é quando eu fujo dessa lei. Quando eu faço algo que não está dentro daquela lei, eu sofro como se fosse um choque, uma colisão, e obviamente volto para o meu dharma. Então é como se eu tivesse uma reta, eu fiz algo errado, vou sofrer aquela penalidade e vou voltar. Só que a vida nossa é assim, altos e baixos. Mas tudo nessa vida a gente tem que aprender. E ter essa compreensão que tudo passa nos ajuda a alcançar novas evoluções, nos ajuda a evoluir espiritualmente, sabendo que o sofrimento é uma parte inseparável da nossa vida. Parece até triste, né? A gente pensar. Sofrimento é inseparável da nossa vida. Todos sofrem. Mas sabe por que todos sofrem? Ainda somos pequeninos. Nós sofremos por coisas muitas vezes mundanas. Eu sofro porque eu não consigo pagar uma conta, eu sofro porque eu bati no carro, eu sofro porque minha televisão queimou, eu sofro porque eu perdi meu emprego. Por isso que Jesus sempre diz: meu reino não é neste mundo. Eu não devo sofrer tanto pelas coisas mundanas. Eu devo buscar o reino de Deus. Muitas vezes, para uma pessoa, a perda de um bem material é o fim do mundo. Mas não é. Existem coisas mais importantes. Que a oração que eu deixei para fazer por final aqui vai nos mostrar que o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Olha, isso aqui é interessante. Nós devemos buscar, então, os ensinamentos de Cristo. Todos já sofreram e, infelizmente, vão sofrer de novo até aprender, até a gente depurar totalmente dessas coisas mundanas. E o sofrimento, ele vai e volta, ele ainda não terminou. E se ele foi, hoje eu não sofro, fique ciente, ele vai voltar. Mas o importante agora é que quando ele voltar, a gente possa encará-lo, olhar de frente para ele com olhos diferentes, sabendo que ele pode tentar me abalar, mas que não vai, que ele passa. Eu posso dormir chorando e amanhã de manhã acordar sorrindo. Eu posso perder alguém, mas não passa. É duro demais, mas tudo passa. Devemos agora então utilizar desse sofrimento, desses acontecimentos que possam vir de uma forma mais espiritual. Devemos utilizá-lo como uma oportunidade, um aprendizado. Pois se em algum momento da nossa vida nós já sofremos, não tem por que eu sofrer de novo na mesma intensidade. Eu sei aquela dor até onde vai. Eu sei como que eu devo lidar com aquela dor. E não é só com a minha dor. Nós devemos ser benevolentes também com a dor do próximo. Para tal, nós devemos trabalhar melhor o nosso desapego. Deixar as coisas mundanas para o mundo e buscar mais as coisas de Deus. Nós também não somos deste mundo. Estamos aqui por uma mera passagem, uma mera aprendizagem. Nós devemos então desapegar, uma vez que também nós não somos donos de nada. Quando eu me for, eu me vou. Não adianta olhar assim para mim, não, vocês também vão, viu? Quando eu me for, vocês também vão. Deste mundo, a gente não vai levar nada. Deste mundo, nem a roupa que eu julgo ser minha, nem o meu dinheiro, nem a minha conquista, nem meus títulos. Nada eu vou levar. Do mesmo jeito que aqui cheguei, eu vou chegar na minha pátria espiritual. Às vezes, com mais vergonha, que agora eu sabia, a hora que eu chegar lá, eu vou saber das coisas que eu fiz aqui. Então
então a gente deve trabalhar melhor o nosso hoje. Devemos desapegar dessas coisas materiais, porque muitas pessoas tendem a apegar nelas como se fosse a última coisa de sua vida, como se aquele bem material fosse a coisa mais importante para ela. Já vimos relatos de obsessores, por exemplo, de casas, porque o obsessor não quer sair daquela casa é dele. Se ele vende aquela casa lá, ele está livre, não quer que ninguém fique ali, porque tanto apego. Olha, o apego agora foi transcendental. O apego saiu aqui dessa roda e está inclusive lá no nosso mundo espiritual. Ele não desapega de seus bens. Na vida também nós temos pessoas que se apegam em carros, em objetos de valor, que muitas vezes acabam. Você pode comprar o carro mais zero que for hoje, o mais bonito do mundo, hoje vai corroer. E você vai primeiro que ele se deixa levar. Então nada nos adianta. Nós devemos deixar de ser escravos dos nossos bens materiais. Existem pessoas, por exemplo, que passam o tempo todo em casa, limpando a casa. Não que a limpeza seja algo ruim, mas muitas vezes a pessoa se abdica de um momento familiar para ficar limpando, como se fosse uma compulsão. Não passam momentos com seus familiares porque é um cantinho sujo. Não passam um momento com seus familiares porque alguém passou lá e pisou no pé. Não tirou o sapato para entrar em tal lugar. Olha o grau que passa. Existem pessoas que perdem mais tempo no seu trabalho do que na sua casa. E o trabalho nosso, gente, se a gente for parar para pensar, se a gente for fazer uma análise, nós ficamos muitas vezes mais acordados no nosso trabalho do que em casa. A gente sai cedo para trabalhar, trabalha o dia inteiro e volta em casa. Costumo dizer até que eu ouvi uma vez numa explanação de um pastor, que ele dizia assim que era um casamento. Ele dizia assim que geralmente o homem sai para trabalhar, deixa sua esposa. Ele fazia uma analogia como se o homem fosse uma laranja. E ele saía cedo, revitalizado, né? Uma laranja. Ele chegava no seu serviço, o chefe vinha, ó, puxava a orelha dele, descascava aquela laranja. Vinha o serviço e ia sugando todo aquele líquido daquela laranja. Vinha os problemas do trabalho e acabava espremendo mais ainda aquela laranja. Dava 6 horas da tarde e ele voltava para casa. A hora que ele chegava em casa, a mulher dele repleta, morrendo de saudade dele. Oi, meu amor, tudo bem? Ele: estou cansado. Por quê? Ele voltou o bagaço da laranja. Toda a alegria, toda a disposição ele despejou na onde? No trabalho. E quando para casa retornou, não sobrou nada. Nós devemos mudar isso. A nossa família tem que estar em primeiro lugar. Pessoas não devem se abdicar de momentos felizes. Costumo dizer, muitas vezes, que a gente conhece uma família feliz pelo sofá. Por quê? Quando você chega numa casa e aquele sofá está rasgado, quer dizer que essa família é uma família feliz. Esse dia para trás eu falei isso numa aluna do governo, eu falei assim: professor, mas então quer dizer que eu tenho que ter um sofá rasgado? Eu falei: não é isso. Mas a questão é que quando o sofá está rasgado, quer dizer que a família inteira se reúne naquela sala. Eles sentam naquele sofá, assistem uma novela, conversam, muitas vezes até comem naquele sofá, deixam a mesa para lá, acabam comendo. Isso não é ruim. Mas por quê? Porque a família está unida. Quando você chega numa casa e o sofá está novinho, ninguém senta ali, cada um está enclausurado dentro do seu quarto. A família não conversa. A pessoa vai lá, ela pega um prato de comida, coloca a comida e para dentro do quarto. Olha para o marido jogando videogame. Olha para a mulher limpando. A família não conversa. E o mais importante, o cerne de tudo é o que? Na nossa família.
eu posso sair da minha casa, eu posso sofrer todos os empecilhos possíveis, mas a minha família é o meu alicerce. A minha família é o que me sustenta. E é por isso que o desapego material também é tão importante, porque a nossa família está toda em Deus. Deus também é o nosso alicerce. Tudo na vida deve ter o quê? Equilíbrio. Eu devo trabalhar, mas eu devo dedicar a minha família também. Não adianta eu abdicar da minha família, buscar o meu sucesso profissional e depois, como a vida passa, como tudo passa, eu voltar para casa e eu não ter mais nada. Eu voltar para casa e descobrir que a minha mulher se encarnou. E quando ela desencarnar, eu chorar e pensar, por que eu me estive mais junto dela, mais tempo junto dela? Porque eu perdi o tempo com coisas mundanas. Nós temos que saber que o hoje eu sei. O hoje eu conheço. O amanhã, sinto muito, não sei. Por isso, gente, não deixem de falar o eu te amo todos os dias. Não deixem de abraçar. Não deixem de estar presente. Seja com quem vergonha, como eu te amo. Tem gente que tem vergonha. Eu entendo isso. Eu costumo até dizer, eu até me emocionei. Meu pai ia tirar foto comigo, esse meu pai fazia assim, tirar foto. Mas eu sabia que ele me amava. Era o jeito dele, ele tinha vergonha. E eu também, muitas vezes, eu tenho vergonha de falar. Mas eu amo. Eu me amo muito. Só que a gente precisa perder isso, a gente precisa perder esse medo, porque isso deixa a outra pessoa feliz e também, da mesma forma, nos faz mais felizes. Falar que ama, abraçar, para que quando essa roda do mundo girar e aquela pessoa não estar mais do meu lado, eu ter simplesmente agradecimento. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu estive presente em cada momento da vida dela. E poder, de certo modo, agradecer a Deus pelo tempo que foi nos fornecido de passagem daquela pessoa. Porque a vida passa. Nós devemos nos preocupar com o nosso crescimento espiritual, devemos nos preocupar com o nosso autoconhecimento. Pois Jesus sempre deixou claro: meu reino não é desse mundo. Assim, se tivermos fé, esperança, sabedoria, resiliência, conseguiremos passar por tudo em nossa vida, pois nada nos abalará. É sabido o quão doído é, como é difícil, por exemplo, o desencarne de um ente querido. Mas, por mais que nós saibamos, que nós cremos na vida após a morte, isso também nos abala. Não é fácil. Não adianta eu falar assim, eu sou espírita. Se a minha mãe fosse embora amanhã, estou tranquilo, não estou. Vai doer. O sofrimento vai bater. Mas vai passar. Garanto que todos vocês já perderam um ente muito querido. Mas a gente acaba superando. A gente acaba tendo que fazer o quê? Rezar, orar. Por isso que eu digo para vocês, passa um tempo junto com eles. Para só ter o quê? Agradecimento a todo momento. Pois assim, mesmo não sendo fácil, nós vamos encarar isso de uma forma diferente. Sabendo que a vida passou, mas que nós demos a melhor tratativa para ela. Que elas ainda estão vivas nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Paulo Sérgio Cortella sempre diz ainda, num dos seus trechos, que enquanto alguém tiver um cheiro daquela comida, lembrar do cheiro daquela comida que a pessoa fazia, cheirar a roupa daquela pessoa, dar gargalhada com uma piada que ela contou, ela não morreu.
que ela está viva dentro de nós. Para tudo na vida há uma ocasião, há um tempo certo, há um propósito debaixo disso. Em Eclesiastes, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia já nos diz isso há muito tempo. Olha o que lá nos diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Gente, eu disse bastante coisa. Muita gente deve estar até se pensando: falar é fácil. Realmente, falar é fácil demais. Colocar em prática é difícil. Mas a gente precisa analisar o quê? Em que tempo nós estamos? De plantar ou de colher? De jogar pedras ou de colher? É isso que eles acham que vem mostrar. É isso que a Bíblia vem mostrar. Que a gente precisa ter também o nosso autoconhecimento para entender em qual tempo eu me encontro naquele momento. Se é tempo de eu falar ou se é tempo de eu calar. Que pois inúmeras vezes o silêncio é uma prece. Nós já vimos, já está escrito ali, né? O silêncio é uma prece. E a prece é um dos melhores remédios. Então, se alguém está me ofendendo, eu acabo sendo triste por aquilo. O que a pessoa quer naquele momento? Que você retruque. Ninguém te xinga falando que você vai falar para ele obrigado. Uma pessoa sempre que lhe profere algum xingamento, ela quer automaticamente que você revide. Ela quer que você dê o quê? Mais incentivo para ela xingar mais. Então se faz necessário entender nesse ciclo da vida, nessa roda gigante, qual é o momento que eu me encontro. Se eu me encontro em um momento de abalo, será que não é o momento de eu ficar quieto? Se eu me encontro em um bom momento, será que não é o momento de eu falar? Costuma dizer que a nossa boca, ela diz o que o nosso coração está cheio. Muita gente fala de Deus porque está repleto de Deus dentro do coração. É igualzinho você foi em qualquer lugar. Se a pessoa começar a falar de arma, está repleto de arma, ama a arma. Se começar a falar de joguinho de futebol, é jogo de futebol que ela ama. A boca diz que o coração está cheio. Então eu preciso descobrir em que tempo eu estou para saber como eu devo agir. Devemos parar, muitas vezes, de buscar os autores das nossas falhas. Eu não consegui ser um médico, porque meu pai não me colocou num colégio particular. Não é por isso. Não é por isso. A gente deve muitas vezes parar de buscar culpados. Nós devemos trazer para conosco as nossas próprias ações. Parar de buscar olha, eu não faço isso porque fulano disse. Não, sou eu. É eu me autoconhecer, saber aonde eu estou, assumir as minhas culpas. Se eu não fiz isso, eu sou o culpado. Quando eu assim pensar, eu sou o culpado, e por que eu sou o culpado, eu vou entender como que eu devo melhorar. Eis um ensinamento importantíssimo. Nós não podemos prometer felizes e nem decidir triste. Olha que frase bonita. Não podemos prometer feliz
e decidir triste. Porque quando eu estou feliz, eu prometo até o que eu não tenho. Já viram até aquelas pessoas? Tem gente que fala assim: olha, meu avô, se ele bebeu uma dosinha de pinga, eu vou lá pedir dinheiro para ele, ele dá 50. Por quê? Porque ele está feliz. E decidir triste. Que na tristeza a gente diz palavras que magoam. E palavras ao vento não voltam. Devemos outrora refletir o que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? De que modo que eu irei passar por isso? Que atitudes eu vou utilizar nesse momento? Qual a estratégia mais digna e decente para eu passar por este momento? Temos que aprender com os erros dos outros para não errar. Ditado chinês: o ser sábio. O sábio aprende vendo os outros errarem. E o inteligente aprende errando. E o burro aprende, não, ele erra. Nós devemos, no mínimo, ser inteligentes. E o errar, obviamente, como a gente disse, vou dar o teu karma, causa e efeito, vou aprender e não vou fazer mais. Mas mais importante que isso é se eu conseguir ser sábio. Eu olhar, alguém colocou o dedo na tomada, levou um choque, opa, não põe o dedo ali, dá choque. Eu saber sem levar esse choque. Isso é o mais importante. Gente, como a nossa vida é um ciclo, a mensagem que eu deixo hoje é o que eu enfatizei. É sabermos, compreendermos e entendermos que tudo na nossa vida irá passar. Que se faz necessário eu ter um entendimento em que fase eu estou nessa roda. Saber agir com clareza diante dos ensinamentos de Cristo. Essa é a mensagem que a gente vai trazer nessa data de hoje. Para finalizar nossa palestra de hoje, gostaria de convidar todos, a fecharem nossos olhos e fazer essa oração, que tem tudo a ver com a palestra. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a tua voz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã é um novo